Boas pessoal, então hoje vou dar início à quarta aula, ok? Na minha mentoria, no meu canal YouTube. Vou-vos a mostrar onde vocês devem começar. Aqui, na minha playlist, no meu canal YouTube, vocês vão à playlist e vão a Day Trade Aprendizagem, ok? Vocês carregam e começam a ver sempre o do fundo, ok? Que é desde, por ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto vídeo. Hoje vou pôr o quinto vídeo, mas o primeiro vídeo foi só uma análise de como é que a gente traça um gráfico, ok? Como um institucional, como bancos centrais ou pessoas em HFTs, ok? Os Higher Frequency Trading. O pessoal que faz trading de alta frequência. Vocês têm a primeira aula, que é o mais importante, ok? Os preços de abertura. Têm as Skill Zones, que é onde vocês vão estruturar o vosso modelo. E têm, o que é mais importante, os verdadeiros blocos de ordens. Hoje vou implementar os blocos de ordens, que é os verdadeiros, que é o CIR, Changing State of Delivery, ok? Mudança na entrega do preço, com os verdadeiros FVGs, os tais Fair Value Gaps, ok? Vocês implementarem tudo no gráfico. Hoje vamos passar a essa aula. Então, para já, eu hoje tinha metido em venda. Como sabem, à segunda-feira não fazemos trading nestes conceitos. Eu hoje fiz 2.000 nas duas contas. Estou a copiar duas contas, estou a ativá-las. Nunca invisto o meu dinheiro. Eu utilizo o dinheiro de payouts de outras para ativar as tais próximas, ok? Nunca invisto o meu dinheiro, eu é o mínimo mesmo. É assim que eu faço. Hoje foi esta aqui a minha entrada, como podem ver no meu Discord. Pronto, isto não interessa. O que eu quero vos dizer é, hoje, no gráfico de hoje, o porquê de eu me meter em venda. E vou-vos ajudar a traçar aqui os verdadeiros fair value gaps, ok? Primeiro de tudo, temos o gap de abertura semanal que abriu em baixa, correto? Que é este, abriu e fechou na sexta-feira. Isto é o New Week Opening Gap, ok? Preço de abertura de hoje, que neste caso foi no domingo às 6 da tarde, e o fecho de quarta-feira às 5 menos um quarto, ok? Que neste caso dá 5 e um quarto. Prontos. Eu tenho este ponto de referência já no meu gráfico. O preço não fechou o gap, ok? Não é preciso fechar o gap, mas o gap abriu de baixa e é bastante largo, ok? A abertura foi enorme. Neste caso, o que é que isto me quer dizer? Quer-me dizer que o mercado está para o sell side, ok? E não capturar o buy side. Então, eu aqui na minha análise, vamos ver para já o que é que as kill zones fizeram e as sessões. Neste caso temos à 1 da manhã, sessão de Londres, correto? Abriu em baixo. Já temos uma confirmação. Depois às 5 horas, onde é que está? Está aqui. Fechou abaixo do ponto médio, ok? Criou dois, tem três relativos altos iguais. O que é que fiz Nova York a partir das 7? Capturou o alto, ok? O buy side. Prontos, já tenho uma confirmação. Aqui o preço o que é que fez? Aqui. Veio. Isto é um Changing State of Delivery. Não na vela verde, na vela preta. Porquê? Porque a seguir isto é um verdadeiro bloco de ordens. Porque a seguir temos mudança na entrega do preço. Ok? Só que o gap aqui no domingo abriu baixo. Ok? Ele voltou a quebrar este breaker, o Changing State of Delivery. Então aqui temos mais uma confirmação que o preço quer fazer a captura do sell side, ok? Porque todo aqui este preço já capturou esta liquidez toda, ok? Dentro do gap semanal e
E agora vou-vos mostrar aqui o que é que o preço fez. Em 15 minutos vamos procurar um FVG válido, ok? FVG, deixa-me meter aqui para nos ajudar, FVG. Em 15 minutos não temos nenhum. Vamos ver em 1 hora. Não temos nenhum. O único que temos é este gap semanal. Ok? Mas não vamos usar isso. Vamos para 5 minutos. O que é que temos aqui? Temos o preço acima do preço da meia-noite. Como podem ver aqui, meia-noite aqui ao alto. Ok? Meia-noite. Aqui. O preço encontra-se acima do preço da meia-noite. É isso que aprendemos. Vender sempre acima do preço da meia-noite. Este FVG para a nossa entrada temos a partir das 9h30 o que é que faz? 9h30 Turtle Soup, ok? Mexe, captura a liquidez toda aqui de trás. Esta week vem retestar este bloco de ordens. 1, 2, 3 velas consecutivas, não quebra acima, ok? Este preço não passa acima desta week, ok? Isto é um bloco de ordens. Mais do que 3 velas consecutivas é um bloco de ordens. O preço vem a retestar, faz a quebra de estrutura nesta última week, porque se metemos aqui em gráfico de linhas podemos ver, estão a ver? Esta quebra, esta linha quebra, vamos meter em gráfico de velas, e este FVG é o primeiro FVG que a gente encontra aqui, que é às 10 horas certas, ok? O que é que eu digo? Às 10 horas, e CT Kill Zones é quando as instituições entram no mercado, ok? O preço não nos condiz, não entra dentro deste Fair Value Gap, ok? Aqui já temos a quebra de estrutura nesta wick, porque ela larga a wick acima e quebra de estrutura com o Turtle Soup, captura a liquidez, e depois este preço aqui não quebra logo este swing low, mas quebra este, e então nós já estamos a chegar ao horário macro, 9h50. O que é que ele faz às 9h50? Se vocês repararem, às 9h50 nós temos aqui um FVG nesta week daqui ao preço de abertura desta week, das 9h50, temos dois Fair Value Gaps, ok? Um horário macro, já captura o horário macro lá em cima, e temos a mudança de preço, como vocês podem ver, esta week preta, o coisa de abertura está mais acima, tá, eu vou meter em azul, do que esta de fecho, ok? E como podem ver aqui, às 10h10 ainda está dentro do horário macro, a week vai retestar o fecho das 9h55. Eu vou meter aqui uma tabela de preço para vocês verem, 25.780,75, e esta week vai retestar 25.780,50. A diferença que temos aqui de 50 para 75 são 15. O que é os 15? É o spread, como podem ver aqui no canto à esquerda. Olha, tem 50, 25 e por norma vai aparecer 15. Ok? Mas porquê é que não está a aparecer agora? Porque de 1 eu também estou em gráfico atrasado 10 minutos. Ok? Porque eu analiso no Ninja Trader. Estou a fazer lá. Não preciso estar a pagar aqui. E neste horário aqui, este spread que tem aqui, eles já estavam a vender, como é que eu ia dizer? Já estão
a vender muito caro, ok? Então eles aqui já têm margem para as compras deles, para as vendas deles, desculpem. Então o preço não entra dentro deste FVG, todas as velas e de aberturas daqui fecham abaixo do Fair Value Gap, então este aqui é que me está a dizer que o preço vai capturar o sell side, ok? Está-me a indicar, está-me a dar uma confluência muito grande, ok? Porquê? Porque estamos dentro do horário das 10 da manhã, no horário das instituições, estamos dentro de um horário macro, que é onde ocorre por 99% do tempo é a reversão, ok? Já por isso é que ocorrem manipulações. E para virmos buscar o baixo da Ásia e o de Londres, que estão relativamente iguais, ok? Aqui, como podem ver, o meio 40 foi o baixo de Londres foi capturado, ok? Capturou o baixo da Ásia, mas não é válido, ok? Porquê? Porque ele capturou minimamente e voltou logo a subir, ok? Isso não é nenhuma captura de liquidez. E o que eu quero dizer é encontrar os verdadeiros fair value gaps. Quando é assim, quando isto não ocorre assim no gráfico, como eu estou a explicar, as altas probabilidades de encontrar FVGs é fácil. Vocês medem o ponto alto a partir das 10 horas ou das 9h30, o ponto alto da sessão e a zona que vocês querem entrar, das vossas skill zones, o alto, o swing high e o swing low que esteja criado, e todo o FVG que tiver, por exemplo, neste caso, se vocês quiserem vender, todo o FVG que vocês encontrarem acima do 0.5, do ponto médio, que vocês encontrarem é o que vai ser válido, ok? Por vezes ele só vai retestar mesmo 0.5 porque os bancos só fazem os extratos, só fazem, como é que eu ia dizer, o dealing range anda sempre no 0.5 diário, faixa interbancária diária eles só fazem ao 0.5, escusam de ir ao prémio e desconto, por vezes. Então neste caso aqui vocês têm que implementar com o New Week Opening Gap, que já temos aqui uma confluência. Temos lá em cima o nosso horário macro. E temos o preço da meia-noite. E é isso. E é suficiente para a gente entrar com o nosso setup de entrada. É claro que também temos que ver o dólar. O que é que ele nos estava a fazer a esta hora, por exemplo, às 9h30. Aqui, o que é que ele está a fazer aqui às 9h30? Às 9h30, ele nesta vela ficou indeciso. Ok? O que me deu vantagem ao meu setup foi o tempo desta vela de abertura. O que ela subiu aqui foi quando eu me meti em venda. Ok? Aqui, se vamos meter em venda neste momento onde estamos em risk on, ok? Estamos aí contra o mercado. Mas para vos dizer quais são as maiores probabilidades de fair value gaps a implementar na nossa análise é sempre esta. Vocês traçam o swing high e o swing low, e tudo que estiver acima dos 50%, não é? Do ponto médio, deste impulso que vocês fizeram, é os fair value gaps corretos. E lembrem-se, todo o fair value gap que tiver dentro da skill zone, das 2 às 5 de Londres, das 7 às 11 da manhã, ok? Da sessão de Nova York. Ter em conjunto também, se tiver gaps semanais, gaps diários, os preços de abertura das 9h30, das 8h30, porque 8h30 ocorre sempre notícias, ter sempre atenção a isso também. Neste caso, ok, por exemplo, eu agora queria comprar. Não, para mim o horário de fazer trading já fechou. Porquê? Porque já são. Como é que eu tiro isto daqui? São 11h55. Às 11h30 é quando ocorre o fecho de Londres, ok? O London Close. A gente até às 11, 11h15, se o nosso setup não estiver apresentado dentro das kill zones, a gente já não faz mais nada, ok?
se não fizeste nada durante a manhã, vais fazer durante a tarde, que é a partir da 1h30 de Nova York. E é assim que vocês implementam todos os Fair Value Gaps, ok? Dentro daqueles zones, dentro de horários, times corretos para operar. E vejam sempre, vocês se quiseram, neste caso aqui no gráfico, imagina, vocês que também queriam meter-se em venda, sempre o preço já tinha que fazer, já tinha que capturar a liquidez oposta ao que vocês querem fazer. Neste caso, capturou o buy side e vocês vão esperar a quebra de estrutura e para se manterem em venda para vir buscar os baixos. E é assim, e vice-versa para compra é igual, ok? Sempre vocês querem se meter em compra, o preço já tinha que capturar o sell side para vocês poderem se meterem em compra, ok? E nunca fazer o contrário. Sempre, antes de entrar no mercado, o mercado tem que fazer liquidez oposta à vossa posição. Sempre. Ok? E dentro das kill zones. Se vocês operarem fora das kill zones, vocês vão levar fora sempre e stop loss. Ok? As altas probabilidades de perderem e não serem rentáveis são enormes. Prontos. Aqui não dá muito bem para explicar mais com FVGs, porque só temos isto apresentado. Eu só opero em gráfico real e só ensino em gráfico real e não ao gráfico parado, como muitos vão dizer depois do setup se apresentar como aqui, ok? Eu não faço isso. Eu opero em gráfico real e a tempo, e quando faço lives em leitura de preço é o que me está a apresentar no gráfico e não em gráfico parado, como muitos dizem, e o que aconteceu e de onde devia ter entrado. Não, isso toda a gente acerta, ok? Isto é altas probabilidades de setup e informação real do mercado. E é isto. Aqui temos tudo alinhado. Este 0.5 que eu tenho aqui, estes níveis quadrantes que eu tenho aqui, é do gap desta week aqui, ok? Vou-me meter em gráfico diário. Desta week, deste último swing low a este de cima, eu marquei os meus lows quadrantes como o Michael disse no último vídeo. Isto é para eu ver a liquidez capturada e o que é que o preço faz dentro desses níveis, ok? Então, em daily, tracei. Quero sempre operar abaixo do 0.25 ou 0.5, ok? Nunca vender abaixo do 0.75. Vou para 4 horas e vejo o que é que o preço fez. O que é que o preço fez aqui? O que é que o preço fez-me aqui? Está abaixo do 0.25. Isso está-me a indicar que mais alto que aquilo para já neste momento, dentro da minha kill zone, ele não quer ir, ok? Então vou passar para 1 hora. O que é que temos aqui? Vou agora esconder os FVGs, que isso não me interessa. Atenção, eu uso este FVG que é para explicar, ok? Eu nunca uso em tempo real porque eu gosto de marcar os meus FVGs eu à mão dentro das minhas kill zones. Aquilo é bom para vocês não estarem a perder tempo, mas botem sempre atenção aos FVGs que estão dentro das kill zones e em horários macro são os de alta probabilidade e os verdadeiros, ok? Porque nem todo o FVG que é apresentado no gráfico é válido. É por isso que muita gente falha. Tudo funciona por horas e dentro das kill zones. Tudo o que tiver no gráfico. Swing highs, swing lows, FVGs, volumes em balanços, gaps diários, semanais, tudo, ok? E é isto, pessoal. Esta aula é assim muito rápida, porque não tenho grande que dizer, só foi uma apresentação para vocês implementarem tudo que eu estou a aprender, tudo que estou a vos ensinar para a vossa aprendizagem desde da minha primeira aula, como é que traçam um gráfico, como é que o analisam, que horas devem entrar, skill zones, melhores altas probabilidades de setup, tudo está lá. Comecem desde o primeiro vídeo até a este e ao fim eu vou fazer a próxima aula, será tudo em conjunto para vos ajudar a traçar um gráfico desde o início, ok? E será uma das últimas aulas para já aqui nesta secção de day trading. O último vídeo será analisar um gráfico, desde analisar e esperar que o modelo esteja apresentado, aprender a ensinar a marcar as kill zones,
as sessões, neste caso Ásia, Londres e New York AM, sessão da manhã, ok? Com os preços de abertura, 8h30, 9h30, preço da meia-noite, para vos ajudarem a evoluir no vosso trading, ok? Não se esqueçam de partilhar, ajudar os vossos próximos, ok? Isto é muito importante. Se vocês não o fizerem, para mim é-me igual. Só estou aqui a tentar ajudar ao pessoal que não consegue, que tentam implementar estes conceitos e vão ver vídeos e não veem da leitura correta, ok? Tudo tem uma leitura correta para onde se deve começar, porque senão nada que tu vais implementar no gráfico vai dar certo. Porque vai dar mal porque tu não sabes o que está por trás, nem sabes o que quer dizer isto, ou isto, ok? E é isso, pessoal. Esta última aula fica assim. Foi uma aula muito rápida. Não se esqueçam, tudo funciona por tempo de Nova York. E vemo-nos na próxima aula daqui a algumas semanas, ok? Daqui a 2 ou 3 semanas. Estudem, implementem no gráfico e bons trades a todos.